Olá, eu espero que você esteja bem e hoje eu estou aqui para expor a última mensagem dessa série sobre o Sermão do Monte, registrado entre os capítulos 5 e 7 de Mateus. E eu preciso te dizer uma coisa muito óbvia: nós não conseguimos expor muita coisa daquilo que está registrado nesse sermão, mas eu espero que essas exposições tenham trazido luz sobre essas palavras de Jesus para você. Eu espero que você, ao ouvir essas 5 mensagens, saiba mais, um pouco mais sobre essas instruções de Jesus, sobre esses imperativos de Jesus, especificamente para os seus seguidores. Se você assistiu às mensagens anteriores, você sabe que eu tenho seguido esse fio narrativo que começa lá com essa identificação de quem são os seguidores, de como é o caráter desses seguidores de Jesus. E Jesus então continua com esses imperativos por todo o Sermão do Monte. E hoje eu quero trazer apenas 2 imperativos que estão registrados no capítulo 7. E o que eu quero trazer especificamente está registrado no versículo 7 do capítulo 7, quando ele diz: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. O imperativo está contido nesses 2 versículos, os versículos 7 e 8 que eu acabei de ler, e logo depois disso, Jesus ele traz uma ilustração. Ele diz: quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus aqui está trazendo aos seus seguidores, aquele que aqui nessa versão que eu estou lendo ele chama de vocês, uma relação paternal, a relação de um pai que realmente é bom, que é Deus, e que sabe aquilo que é bom para os seus filhos. Significa então que você não pode usar esse texto para dizer que tudo aquilo que você quiser pedir a Deus, Deus tem que dar, como se Deus fosse uma lâmpada mágica. Não é assim e não é dessa forma que Jesus está ensinando. Ele está ensinando no contexto de que os seguidores dele são pessoas que são submissas a Deus, que são filhos de Deus submissos, que entendem que o Pai é bom e o Pai dá aquilo que é bom aos seus filhos. Uma coisa que me chama atenção nesse texto, que sempre me chamou atenção nesse texto, é que Jesus, no meio dessa história que ele está contando sobre pais e filhos, ele afirma que nós somos maus. E ele não está falando de outras pessoas ou de uma personagem, como ele faz em outros momentos. Não, ele está falando para os seus seguidores. A prova disso é que no versículo 11 ele diz: quanto mais o Pai de vocês. Então ele está falando para os seus seguidores. E ele está falando para nós, seus seguidores, que nós somos pessoas más. É importante que a gente saiba disso, que nós somos pessoas más. E isso tem uma ligação muito forte com a primeira bem-aventurança, na qual Jesus diz que bem-aventurados são os pobres em espírito. Os pobres em espírito são pessoas que entenderam que são pessoas más, entenderam que só existe um que é bom, assim como Jesus disse, e esse um é o Pai. E o Pai sabe dar coisas boas a nós. Então, nós vamos buscar ao Pai, nós vamos pedir sim coisas ao Pai, mas Ele nos dará aquilo que for da Sua vontade, aquilo que Ele sabe que realmente é bom para nós. Bom, eu tinha muitas coisas para falar sobre esse capítulo 7, mas eu quero terminar essa série com o final do Sermão do Monte, na qual Jesus fala sobre a questão da prática de tudo isso que ele ensinou.
É importante a gente entender e relembrar que o Sermão do Monte é o maior discurso ético e moral de Jesus registrado nas Escrituras. Sendo assim, é um ensino que não é simplesmente para ser compreendido cognitivamente, racionalmente. É um ensino para ser praticado. Nós somos seguidores de Jesus, de fato, se nós compreendemos esses ensinos de Jesus e colocamos em prática. E é sobre isso que Jesus, é nessas palavras, são nesses termos que Jesus encerra o Sermão do Monte. Ele encerra o Sermão do Monte com uma parábola que eu gostaria de ler para você. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus está dizendo com essa parábola que nós passaremos por adversidades. Por quê? Porque a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar. Só que se nós, seus seguidores, não só aprendermos as coisas contidas nesses ensinos de Jesus, mas praticarmos as coisas que estão contidas nesses ensinos de Jesus, nós sobreviveremos a essas tribulações que estão contidas de forma figurativa nessa parábola. Mas se nós não praticarmos, e aí então Jesus continua a parábola dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, eu gostaria de encerrar essa série de mensagens do Sermão do Monte com esse ensino que Jesus encerrou o Sermão do Monte, com essa parábola. E eu quero dizer para você que Jesus continua falando aos seus seguidores. Ele continua hoje falando aos seus seguidores. E esses seguidores são seus eleitos. Esses seguidores serão prudentes, não só ouvindo essas palavras, não só se debruçando sobre essas palavras para compreender racionalmente essas palavras, mas esses seguidores, nós seremos prudentes se nós colocarmos em prática essas palavras de Jesus. Então, o meu desejo para você, para mim, para todos nós que somos seguidores de Jesus, é que a gente seja prudente a ponto de se esforçar para colocar em prática esses imperativos de Jesus contidos no Sermão do Monte. Que Deus assim abençoe a todos nós.